pouquinhos. Só que quem já tem perda não vai sair do zero. Vamos supor, vai sair ali do menos 20, menos 30. Então, a perda da idade, ela tende a ser mais acentuada quando a gente já tem uma perda de base. Tá aí, olha aí, informação muito importante. A outra coisa que eu lembro aqui, não está aqui na pauta, mas é bom a gente falar, eu perguntei lá na rádio, a doutora Isabela, sobre a questão do aparelho auditivo. E aí eu disse, não, mas eu até usei meu sogro, né, que está acompanhando a gente agora, assim, fala que ele não ouviu. Mas não é possível, ele está com o aparelho, E eu lembro e falou assim, uma coisa é ele ouvir, mas não entender. Isso. É isso, doutora? É isso. O exame que a gente faz para ver se o paciente precisa do aparelho ou não é a audiometria. A gente tende a achar que a audiometria é só aquele apito, na hora que eu escuto eu vou levantar a mão. Só que tem a parte do reconhecimento da fala, da interpretação. O que é muito comum, com certeza alguém tem em casa um paciente assim. Mãe, não grita não que eu tô te ouvindo. Pessoa, a gente vai falando, aumentando. Quando ela escuta, ela faz um recrutamento e ela acha que aquele som tá mais alto do que deveria. Ou a outra frase, eu te escutei, mas eu não te entendo. Porque à medida que a gente vai tendo essa perda auditiva, a gente vai tendo como se fosse uma calcificação. Falando assim de forma, né, mais simples. Uma calcificação da cóclea. Ela vai parando de interpretar os sons. Então a pessoa vai escutando só ruídos. Ela escuta, mas como aquela audição ficou muito tempo sem ser trabalhada, sem ser estimulada, a gente escuta, mas não tem mais a interpretação. E aí tá o problema. Porque quando a gente perde a interpretação, infelizmente, o aparelho já não ajuda tanto mais. O aparelho, ele é um amplificador. Ele é igual esse microfone. Então, ele vai pegar o som ambiente e vai amplificar. Mas ele não dá compreensão. Infelizmente. A mesma coisa a gente ir lá pro Japão, escutar tudo que lá, a gente não tá entendendo nada. Porque a gente não compreende. Que é o que acontece. Por isso, o aparelho auditivo, infelizmente, não foi feito para pessoa com surdez. Quem dera que fosse. Ele foi feito para pessoa com perda auditiva e tem a hora certa de adaptar. Não pode perder demais para usar o aparelho. Porque pode ser que depois, quando a pessoa queira adaptar, ela já não consiga uma adaptação tão boa, porque ela perdeu essa compreensão. Que aula, gente. Que coisa boa. Eu adoro fazer podcast assim, viu? Com especialista aqui, falando pra gente entender, na nossa linguagem aqui, não é? Zumbido do ouvido. Teve uma época que foi um negócio, um grande boom, não sei como é que está isso hoje, né? E a ideia que a gente tinha na época, muitos amigos próximos começaram a ter, e a ideia é, isso não tem cura, zumbido do ouvido. E aí, doutora? O zumbido ficou muito divulgado também na época da pandemia, porque a Covid, um dos sintomas era a perda auditiva que cursa com o zumbido. Então, assim, zumbido é uma alteração que tem diversas causas. Eu costumo falar que o zumbido, você tem que ter um otorrino de confiança. Por quê? Até para os pacientes não se sentirem tristes e não se decepcionarem. Uma primeira consulta, marquei uma consulta com a doutora Isabela, vou lá, ela vai me passar um remedinho, meu zumbido vai acabar. Muito difícil isso acontecer. Normalmente é um tratamento, é uma investigação, são várias consultas, alguns exames que a gente tem que fazer. Por quê? Zumbido pode ser perda auditiva, cera, perfuração de tímpano. Isso falando da orelha, né? Otite crônica. Só que tudo ao redor da nossa orelha e do nosso metabolismo como um todo pode dar zumbido. Então, problema de dente, ATM, placa de gordura nas carótidas, problema de coluna cervical, excesso de cafeína, glicose alta, colesterol, falta de vitamina B12, falta de vitamina D, tudo isso pode dar zumbido. E às vezes acontece de ter mais de um fator. Então o paciente tem uma falta de vitaminas, já tem uma queda da audição da idade, tá tomando muito café, tá tomando alguma medicação às vezes nova que ele não tinha o costume de usar. Algumas medicações podem dar zumbido. Então é ter paciência. Zumbido tem cura, tem tratamento, só que tem que ter paciência tanto do otorrino, que também tem que entender que não é uma doença, uma alteração que tem às vezes uma resolução numa primeira consulta, e a otorrino é uma especialidade muito prática, a gente resolve muita coisa numa primeira consulta, o paciente já sai dali feliz, aí tem aquela satisfação de resolver logo, só que o zumbido nem sempre vai ter essa resolução rápida. Pela complexidade, né? Por várias coisas que podem dar. São vários fatores. Mas hoje, do café aqui, eu já vou ter que segurar.
Já tomei uma pranchada aqui do café, não é? Graças a Deus não tenho zumbido, mas nessa sequência, né? Você vai ali o tempo todo cafeína. E o problema é que não é só o café. A gente esquece que o chamate tem cafeína, tá a Coca-Cola tem cafeína, né? A questão do café, obviamente. Às vezes a pessoa faz algum tipo de atividade física, esses pré-treinos, isso para academia. Algumas medicações têm cafeína, então tem que se atentar no volume do dia. Porque às vezes você vai consumindo um pouquinho de cafeína em cada coisa, quando você vê o total de cafeína do dia tá muito alto. Olha isso, gente. Agora, tontura e desequilíbrio tem correlação com o ouvido, doutora? Total, né? É mesmo, é? Com o labirinto. A gente sabe que o nosso órgão do equilíbrio é o labirinto e ele tá lá dentro. Eu queria falar uma coisa para ver se a gente aprende isso. Labirintite. Labirintite é raríssimo. Se eu falo que desde que eu formei eu vi 5 quadros de labirintite, é muito. Ite é de inflamação. Igual a gente tem conjuntivite, amidalite, gastroenterite. Então é quando o nosso labirinto fica inflamado. Normalmente depois de alguma infecção ou de uma otite, algo que o vírus, a bactéria, a inflamação consegue enxergar no labirinto. Agora, existem várias outras labirintopatias, que são alterações do labirinto. Só que o nome fácil, labirintite, pega para tudo. Então, acaba englobando tudo. Só que não, labirintite é raro, é uma urgência médica pelo otorrino. O paciente fica tendo uma sensação de tudo girando 24 horas, normalmente tem até que internar para controlar os sintomas. Agora, existem uma gama de labirintopatias. Entre elas, a labirintite. Mas a labirintite não está nem perto de ser a mais comum. Pelo contrário, ela é rara. Olha isso, tá vendo? Aí todo mundo fala que isso aqui é uma aula, né? Porque ficou no senso comum, né? Sim, pô, não, eu tô com labirintite, labirintite é outra coisa. Até faz parte do ouvido. Até mas uma das causas de labirintopatias, mas não é a mais comum. Existem várias outras. Então, o paciente que fala, eu tenho labirintite, eu tenho uma labirintite crônica. Infelizmente, você não tem labirintite. Você pode ter uma tontura do labirinto, sim, mas não labirintite. Tem causa isso? A labirintite? A labirintite, normalmente, ela é infecciosa ou inflamatória. Então, o paciente ele pode ter uma otite, uma infecção na região aqui, ou uma meningite, uma inflamação que pega o labirinto também, porque o labirinto está lá dentro da nossa orelha média. Então, normalmente, vem depois de uma inflamação. Agora, causas de tontura pelo otorrino? Várias. É mesmo, doutor? Várias. Quais as mais comuns? Por exemplo, VPPB. Acho que é por isso que a labirintite pega, porque o nome é mais fácil. A VPPB também é conhecida como doença dos cristais, ou tontura dos cristais. É quando a gente tem lá dentro do labirinto uns otólitos, que são os cristalzinhos que podem sair do lugar. Então, normalmente a tonteira é assim, o paciente deita, na hora que ele vai virar a cabeça, pronto, a casa, a cama, tudo gira. Isso é a VPPB. Existe a migrânia vestibular, que é um tipo de enxaqueca, que um dos sintomas da enxaqueca é a tonteira. Existe a síndrome de Meniere, que cursa com o que a gente falou, zumbido e perda auditiva.